A Água da Vida. Fragmentos de The Water Life, livro de J.W. Armstrong, escrito em 1944. Histórico. Um texto de 1695 já fala da terapia pela urina. Eis aqui a citação de um texto do princípio do século XIX. Um remédio universal e excelente para todos os problemas internos e externos. Beba sua própria urina pela manhã, durante 9 dias. Isto cura o raquitismo e torna o corpo leve e alegre. Isto é bom para os edemas e a icterícia. Lave seus ouvidos com urina quente. É bom para a surdez e a maior parte dos problemas de ouvido. Lave seus olhos com a sua própria urina. Você curará suas doenças e firmará sua vista. Lave e esfregue suas mãos com sua urina. É bom para as feridas e fortalece as articulações. Lave todas as partes que comicham. O comichão desaparecerá. Lave seu assento. É notável contra as hemorroidas. Minha experiência pessoal. Eu fui meu primeiro paciente. Com 34 anos, diagnosticou-se em mim, durante a Primeira Guerra Mundial, uma tuberculose. Diferentes tratamentos foram tentados em vão. Eu me lembrei então de pessoas de meu conhecimento que se haviam curado bebendo sua própria urina e fiz uma tentativa. Eu jejuei durante 45 dias, bebendo somente minha urina e água. E friccionava igualmente todo o meu corpo com urina. Ao fim deste tratamento, eu me sentia como um homem novo e parecia ter 10 anos a menos que minha idade, com a pele de um jovem. Agora, eu tenho mais de 60 anos e continuo a beber cada gota de urina que libero e meu regime alimentar é equilibrado, pois eu não como nunca mais alimentos do que o meu corpo requer. Eu nunca mais fiquei doente. Desde 1928, estou convencido de que um conhecimento tão precioso não podia estar escondido sob o alqueire, mas devia ser compartilhado por meus irmãos humanos. Eu comecei então a supervisionar o jejum de outras pessoas segundo o mesmo princípio. É assim que este livro é consagrado aos resultados obtidos com os indivíduos que sofrem de uma grande variedade de doenças, desde os casos de câncer, diagnosticados pelos médicos, a doenças de Wright, nefrite crônica, as gangrenas e muitas outras consideradas incuráveis pela medicina ortodoxa. A terapia pela urina foi útil nos seguintes casos: enurese, criança que urina na cama; problemas menstruais, nefrite, colite, psoríase, febre reumatoide, piorreia, infecção das gengivas, obesidade, problemas da próstata, espasmos musculares, bronquite, gangrena, grande verruga no rosto, icterícia, catarata, queda de cabelos, glaucoma, reumatismos, etc. Um caso misterioso. Um homem de 50 anos que saía do hospital onde havia estado sob orientação durante muitas semanas com uma doença diagnosticada como um câncer incurável, foi mandado para casa para morrer. Ele me disse que sempre comera razoavelmente e que seu único vício havia sido o de cheirar tabaco, prática que ele havia abandonado depois de um ano. Eu o mandei jejuar e não beber nada que não fosse água fria e cada gota de urina que produzisse dia e noite. Com esse regime, o processo de eliminação começou muito rápido e ele pôs-se a vomitar, a evacuar sais diarreicos e a assoar grandes quantidades de matérias nas quais se encontrava também o tabaco. É interessante ver como uma substância tóxica, aqui o tabaco, pode se alojar nos tecidos durante anos e não ser eliminada, senão por um jejum desintoxicante. Isto me lembra que o naturopata alemão Louis Kuhn contou um caso
em que, num tratamento desintoxicante, o suor de seu paciente estava impregnado com o odor dos remédios que os alopatas lhe haviam dado, no intuito de curar ou, antes, suprimir a doença. A terapia da urina nos animais. Os que querem desacreditar uma terapia dizem que seu efeito é psicológico. Mas a terapia pela urina, como a homeopatia, alcança grande sucesso nos animais. Eu mesmo cuidei de cães e de outros animais com muitos bons resultados, fazendo-os beberem sua urina e utilizando cataplasmas e fricções de urina. Como a composição da urina varia segundo a doença, sua utilização é indicada em todas as espécies de afecções, salvo aquelas de caráter traumático ou mecânico. Assim, o médico não corre o risco de enganar-se ao escolher entre 3.000 remédios ou mais. Aquele que não pode ser curado pelas forças do organismo não pode ser curado por forças exteriores a ele. Os lamas do Tibete e os iogues afirmam viver até uma idade muito avançada, ao utilizar sua urina. Eles podem, assim, atravessar desertos inacessíveis ao comum dos mortais. Os ciganos conheciam desde há séculos as propriedades curativas da urina. Os gregos antigos não utilizavam nada a não ser a urina para o tratamento das feridas. Os esquimós fazem o mesmo, ainda hoje. Eu menciono, de passagem, que um dos sabonetes de beleza em moda há pouco tempo era fabricado com urina de vaca e um outro com urina de camponeses russos. O resfriado. Esta doença, simples, zomba dos médicos há séculos. A maior parte das pessoas, quando sente que vai ter um resfriado, vai até a farmácia a fim de comprar um remédio para cortá-lo. Não é preciso cuidar do resfriado pela supressão dos sintomas. Isto seria bloquear um mecanismo natural e útil. A supressão de um simples resfriado conduz muitas vezes a doenças graves. Nós deveríamos achar bom quando começamos a ter um resfriado, pois pode-se comparar sua ação à de uma faxineira que limpa nosso organismo. A causa dos resfriados é tão simples como os resfriados em si. Trata-se de consumo de alimentação desequilibrado. As pessoas que se alimentam mal estão em graus diversos, sujeitas aos resfriados. O excesso de amidos em um regime, combinado a uma deficiência de sais minerais essenciais, produz o catarro. Ao jejuar, não beber nada, a não ser água fria e sua própria urina. O resfriado desaparecerá em 12 horas, ou mesmo em menos tempo. O resfriado crônico. Este também não deve ser suprimido. Sua causa é a absorção de muito pão, sobretudo de pão branco, de massas, de arroz branco e outros alimentos à base de amido. Dizer que o amido e o açúcar dão energia é uma dessas meias-verdades enganosas que são tão desastrosas quanto um erro de 100%. Um excesso de amidos não pode dar energia, pois ele não faz senão obstruir o sistema e inibir o seu funcionamento normal. Prova é que as pessoas que comem muitos alimentos com açúcar têm constante necessidade de bebidas alcoólicas ou de xícaras de chá para se fortificarem. As perdas brancas, leucorreias, têm a mesma origem e denotam principalmente uma falta de cloreto de potássio. O câncer. Em 1912, o Dr. Forbes Ross, de Londres, médico qualificado, escreveu um livro, O Câncer, Sua Gênese e Seu Tratamento. Depois de 25 anos de prática, ele chegara à conclusão de que o câncer era causado por um regime deficiente de sais naturais, especificamente de potássio, cloreto de potássio. Colocando seus pacientes em um regime equilibrado e administrando sais de potássio,
sob uma forma assimilável, ele curou um grande número de casos desta doença assustadora. Eu não sei se suas teorias foram confirmadas, mas eu conheço numerosos casos de câncer que foram curados por tratamentos naturais. A alimentação representa certamente um grande papel na gênese do câncer, do mesmo modo que o medo desta doença. Um médico ficou tão impressionado com um de meus casos de cura pela urina que escreveu um relatório detalhado e enviou-o a 4 jornais médicos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Nenhum dos 4 o publicou. As curas realizadas por não médicos não são bem-vindas aos jornais médicos. O fato de que uma terapia possa ser verdadeira e útil ao ser humano não representa senão um papel secundário para os editores de jornais de medicina ortodoxa. Respostas a algumas objeções. Disse que se fosse bom para o homem beber sua própria urina, ele teria nascido com o instinto de fazê-lo. Mas também pode-se dizer que o homem não nasceu com o instinto de fazer profundas respirações ou outros exercícios de yoga, que são, entretanto, excelentes para a saúde. Uma outra objeção: como pode estar certo proporcionar ao corpo um elemento que ele aparentemente rejeitou? Se nos voltarmos para a natureza, observaremos que se as folhas mortas forem replantadas no solo, ao pé das árvores, os frutos serão melhores. A ideia de que a urina contém elementos tóxicos não tem fundamento. Os sobreviventes dos naufrágios bebem muitas vezes sua própria urina, quando não tem mais água. Se estes líquidos fossem tóxicos, eles morreriam. Ao contrário, o Departamento Médico da Marinha Inglesa declarou que beber sua própria urina não oferecia perigo. Eu vi centenas de doentes sem esperança serem curados pela terapia da urina. Uma objeção final é que o gosto da urina é reputado como tão repugnante que somente um herói poderia resolver-se a bebê-la. Esta afirmação é incorreta. O gosto da urina é simplesmente um pouco salgado, se comemos sal, mas nos habituamos a ele muito bem. A cada dia e mesmo a cada hora, segundo a alimentação ingerida, o gosto varia. Mesmo a urina excretada durante as doenças muito graves não é tão desagradável quanto a sua aparência poderia sugerir. Os maus hábitos alimentares são muito frequentemente derivados mais da ignorância do que da falta de dinheiro. No século passado, um médico sem escrúpulos foi pago por industriais do açúcar para declarar que ele havia descoberto um micróbio no açúcar marrom. Este foi então considerado impróprio para o consumo humano. O açúcar branco e o pão branco foram inventados para fazer a indústria ganhar dinheiro. O mesmo é válido para o leite pasteurizado, que é um veneno. Se o dermos a bezerros, eles morrem. Deixem-me prever uma posição de defesa. Um médico pode pensar que se ele combinar remédios com um jejum de urina, o resultado será mau. A terapia pela urina é uma cura natural no sentido literal do termo. Empregar ao mesmo tempo medidas contrárias à natureza é não somente ilógico, mas pode ser perigoso. Eu comprovei largamente a eficácia da terapia pela urina, mas sua ação, para mim, é ainda um mistério. Quando me perguntam por que a urina tomada pela boca cura as doenças, eu não posso dar uma explicação racional. A vantagem da terapia pela urina é a sua extrema simplicidade. Ela não é específica para a saúde. Além disso, ela é preventiva para muitos pequenos males desagradáveis. Milhares de pessoas utilizam, por experiência, a urina para suas feridas, para as picadas e toda sorte de pequenos problemas de pele ou de pés que transpiram. Gargarejar com urina fresca previne a cura
as anginas. Este tratamento é um meio de curar completamente sem nenhum medicamento. O diagnóstico não tem nenhum papel no tratamento. Conscientemente ou inconscientemente, muitos médicos colocam o seu interesse financeiro antes da saúde dos doentes. Eles mantêm seus pacientes na ignorância e no medo. Hipócrates aconselhava os médicos a aceitar a ajuda de não médicos no tratamento das doenças, mas este conselho raramente foi seguido.